Você sabe o que é o metanol e como ele funciona? Será que vale a pena usar metanol no meu motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? O que é, Otávio, o metanol? O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um biocombustível altamente inflamável. Ele é obtido através do processamento, da cana-de-açúcar, a destilação destrutiva de madeira e de alguns gases de origem fóssil. Além de ser um combustível, a gente conhece o metanol hoje na preparação de motores como um combustível. Mas o metanol, ele também é muito utilizado na indústria química, para a fabricação de plástico, vitaminas, hormônios, dentre outras coisas que são feitas, como o biodiesel e o nosso combustível também que a gente conhece como metanol, beleza? O metanol em si, ele foi bem criticado aqui no Brasil, pelos seguintes motivos, O metanol, ele polui o meio ambiente, certo? Ele é altamente tóxico, ou seja, ele tem um risco muito grande à sua saúde em utilizar o metanol, pode provocar várias doenças, o metanol, como o câncer, uma delas, Então, o metanol ele foi muito criticado e hoje em dia é muito raro você achar o metanol no posto, chegar no posto e falar assim, olha, eu quero o metanol, e o cara vai falar assim, então, vou te vender o metanol. Hoje existem algumas fábricas, mais específicas, onde você vai adquirir o metanol. Otávio, onde que eu compro o metanol para me usar no meu motor preparado? Cara, se você colocar no Google, vai aparecer alguns fabricantes, que fabricam o próprio metanol e alguns distribuidores. É só você entrar em contato com eles, saber a quantidade mínima que eles vendem, o galão, se é lata menor, Aí você pode adquirir, com eles o combustível, o metanol em si para estar usando no seu motor preparado, beleza? E também, além disso, do metanol ele ser um combustível que polui o meio ambiente e traz um certo risco à saúde, O metanol, quando acontece, um exemplo, um incêndio, eu estou usando o metanol. Quando acontece um incêndio, a chama do metanol é quase que invisível, Então, o que acontece? Para controlar o fogo, ou seja, chegou o bombeiro para controlar o fogo, ele tem uma certa dificuldade em controlar o fogo quando utiliza o metanol, Por isso que é um combustível hoje, Principalmente assim, é um pouco mais complicado de você achar assim, como você acha talvez a gasolina, o etanol ali no posto, chegar no posto para abastecer e você acha esse tipo de combustível, Geralmente algumas fábricas químicas tem metanol para vender. Aí você pode entrar em contato com elas caso você utilize o metanol. Otávio, na rua, você aconselha usar o metanol? Cara, o metanol eu não aconselho você usar na rua, mas em si em competição. Se você participa de uma competição, eu utilizo numa arrancada, num velocross, num motocross, talvez você utilizando o metanol vai trazer, ou seja, você vai conseguir extrair um pouco mais de potência do seu motor para trazer mais resultado, beleza? Otávio, como que o metanol ele funciona para trazer esse maior desempenho para o meu motor, Pela seguinte maneira, além da estequiometria do combustível, que para quem não sabe o que é a estequiometria do combustível, é a quantidade de ar que o combustível tem que ter para haver uma queima eficiente, ou seja, existe um triângulo, O combustível, ele precisa de oxigênio e precisa de temperatura, certo? E para haver uma queima eficiente. Então, o metanol, basicamente, ele tem 6 partes aqui de combustível, 6 partes aqui, desculpa. Ele tem aqui, uma parte aqui, 6 partes de ar para uma parte de combustível, certo? Então, o que acontece? Eu tenho uma estequiometria aqui de pouco ar, pouco oxigênio para me ter uma queima eficiente. Um exemplo, em comparação com a gasolina, se eu uso gasolina no meu motor original, o motor preparado, a gasolina é 14 partes de ar, para uma parte de combustível. Então eu tenho aqui praticamente o dobro, ou seja, se eu utilizo o metanol no meu motor, é como se eu estivesse colocando o dobro de combustível. Então isso vai trazer muito mais potência para o meu motor, porque o que vai trazer potência para o seu motor? É simplesmente eficiência volumétrica, certo? O quanto de mistura ar-combustível você consegue colocar dentro do seu motor,
que tem uma queima eficiente, você consiga trazer resultado com isso. Então, quando eu tenho uma queima eficiente, mais eficiência volumétrica, mais potência e torque, eu trago para o meu motor. Então, quando eu utilizo o metanol, eu estou dobrando a quantidade de mistura de combustível, certo? E com pouco oxigênio, com menor quantidade de oxigênio. Só que com essa menor quantidade de oxigênio, eu tenho uma queima eficiente. Então, isso vai trazer mais potência para o meu motor, beleza? Além do fator da mistura estequiométrica, tá? Que eu mostrei para vocês aqui, o metanol ele tem uma octanagem maior, varia ali de 120 a 140 octanas, tá? Então eu consigo aproveitar o metanol aqui nesse caso aqui para usar uma taxa de compressão um pouco mais elevada para me trazer um pouco mais de resultado para esse motor, certo? É claro, não vai ser só a taxa de compressão que vai trazer o maior resultado. Eu preciso fazer alguns outros acertos no motor para me usar uma taxa de compressão um pouco mais alta e obter resultado com isso. Mas eu consigo utilizar uma taxa de compressão um pouco mais alta. Uma taxa que pode variar ali de 15,5 ali, 16 de taxa, certo? Então eu posso usar uma taxa mais elevada, não ter o risco ali de pré-ignição, detonação, certo? Quando eu utilizo o metanol, então eu posso utilizar uma taxa de compressão mais elevada e obter um pouco mais de resultado quando eu utilizo o metanol no meu motor, tá? Ou seja, quando eu falo pouco resultado, na realidade, em relação à gasolina, o desempenho que eu vou trazer no meu motor é muito superior em relação à gasolina, tá? Então eu posso utilizar, uma das maneiras é aproveitar essa octanagem, tá? O que é octanagem, Otávio? Octanagem é a resistência do combustível à pressão e à temperatura, ou seja, esse combustível metanol, ele resiste a uma pressão maior e uma temperatura mais elevada antes de se autodetonar. Então isso é bom porque eu consigo colocar mais pressão, ou seja, e mais temperatura, ou seja, aumentar a taxa de compressão, porque quando eu aumento a taxa de compressão, eu aumento a pressão e aumento a temperatura. Então eu preciso de um combustível que resista a isso. Então eu utilizo o metanol para quê? Para mim usar uma taxa de compressão um pouco mais elevada e conseguir extrair desempenho através disso. Beleza? Então eu utilizo o metanol nesse caso. Só que também existem algumas outras variáveis aqui no metanol, que é o seguinte, Otávio, eu vou utilizar o metanol só com taxas elevadas? Depende. Se eu estou utilizando 100% de metanol aqui, eu tenho aqui 100% do combustível, eu só coloco no tanque metanol, tá? Então eu posso utilizar uma taxa mais elevada para mim conseguir ter mais resultado nesse motor. Otávio, eu posso usar metanol com 10,5 de taxa? Motor original, 9,5 de taxa? Pode usar. Vou ter mais resultado que a gasolina? Sim, vai ter um resultado melhor que a gasolina utilizando com o seu motor original. Pegou o motor original e colocou metanol. Mas você não vai ter aquele máximo de resultado. Se você quer ter aquele máximo de resultado, aí você tem que aumentar a taxa de compressão, beleza? Aí você aumenta a taxa de compressão, pode girar ali de 13,5, tá? Isso aqui varia muito, 16 ali eu estou no topo, mas eu posso usar de 12 para cima ali para me ter um resultado melhor usando o metanol, beleza? E outra variável aqui também é o seguinte, quando eu utilizo nitrometano com metanol, tá? Tem um vídeo, eu gravei um vídeo explicando sobre nitrometano, vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo. Se você quiser saber mais detalhes de como funciona o nitrometano e como usar o nitrometano, clica no link aqui embaixo dessa videoaula, certo? Você vai cair nessa videoaula sobre nitrometano, beleza? Mas eu vou dar só uma explicação aqui. O que acontece? Se eu utilizar metanol com nitrometano, vamos supor que eu uso 20% de nitrometano, tá? Eu vou usar 20% de nitrometano e 80% de metanol, tá? De metanol. Então, o que acontece aqui nesse caso aqui, tá? Eu tenho uma porcentagem de nitrometano. Só que quanto mais nitrometano, quanto maior a porcentagem de nitrometano, menor tem que ser a taxa de compressão, beleza? Se você quiser saber o motivo, clica aqui embaixo aqui, tá? E assiste esse vídeo aí, tá? Então o que acontece? Menor tem que ser a taxa de compressão. Então pode ser que dependendo do caso, tá? Se eu utilizar uma porcentagem maior de nitrometano, tá? No meu motor misturado com metanol, tá? O que acontece? Eu vou ter que ter uma taxa de compressão mais baixa, 10, tá? 9, dependendo, tá? Se eu usar lá talvez 100% de nitrometano, 90% de nitrometano e 10% de metanol, eu vou ter que usar uma taxa ali de 6,
6,5, tá? Uma taxa bem baixa ali. Por quê? Porque o nitrometano ele tem alguns fatores nele, tá? Que eu preciso utilizar uma taxa mais baixa, tá? Para mim não haver quebras no motor. Então, existem variáveis, tá? Quando eu utilizo o metanol com alguma outra coisa, certo? Se eu utilizo 100% de metanol, eu vou utilizar uma taxa um pouco mais elevada para mim aproveitar esse ganho que eu posso ter a mais utilizando uma taxa mais elevada. Mas posso utilizar com uma taxa mais baixa. Nada me impede de utilizar uma taxa mais baixa. Otávio, eu posso utilizar o nitrometano, o metanol, tá? Com o meu motor original? Pode utilizar o metanol com o seu motor original. A única coisa que você vai ter que fazer é uma nova regulagem, tá? Vou ter um desempenho melhor? Vai ter um pouco de desempenho melhor, a mais do que a gasolina que você está colocando no seu motor, tá? Mas não vai ser aquele resultado surpreendente. Se você quer ter um resultado surpreendente, você pega o seu motor original, aumenta a taxa de compressão e coloca metanol. Aí sim você vai ver a diferença em potência e torque no seu motor, beleza? Sem falar que você vai precisar fazer alguns outros acertos, tá? Quais acertos? Quando eu utilizo o metanol também, tá? O que acontece? Eu preciso de um poder de ignição maior no meu motor, certo? Então, eu vou ter que colocar uma vela com maior condutividade elétrica, talvez colocar uma bobina melhor, um cabo melhor, ou usar talvez uma cachimbina para melhorar o quê? O poder de centelhamento do meu motor, certo? Ou usar talvez um cabo de plasma. Então, tudo isso vai te ajudar o quê? A ter uma ignição melhor no seu motor, certo? Então, quando eu utilizo aqui talvez metanol, nitrometano, álcool, até mesmo álcool, o que acontece? Eu preciso de um poder de ignição maior. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar a minha parte de ignição do meu motor também quando eu utilizo o metanol. Principalmente quando eu utilizo aqui, ó, 100% aqui de metanol no motor. Por quê? Se eu utilizo 100%, tá? Eu preciso de um poder de ignição. Por quê? Aqui eu tenho bem mais combustível dentro da câmara de combustão do meu motor. Então, para mim ter uma queima eficiente, eu preciso de um centelhamento melhor para haver uma queima eficiente e eu conseguir extrair o máximo dessa energia da combustão e transformar ela ali, o motor transformar ela em potência e torque para a roda lá, até chegar na roda do seu motor, até chegar na roda da sua motocicleta, beleza? Então, eu preciso também de um poder de ignição um pouco maior, tá? E o metanol tem essas variáveis aqui. Se eu utilizo com nitrometano, taxa de compressão mais baixa. Se eu utilizo puro, se eu quero ter mais resultado, eu coloco numa taxa de compressão um pouco mais elevada para me ter mais resultado, conseguir extrair mais desempenho desse combustível e também do meu motor, beleza? Um outro fator, o que o metanol traz de positivo para um motor preparado, tá? É a densidade, tá? Ele aumenta a densidade do ar. Por quê? O metanol, como ele é um tipo de álcool, tá? Também conhecido como álcool metílico, eu estou aqui com vidro de álcool. Isso aqui é álcool, não é metanol, certo? Se eu passar o álcool na mão, eu peguei o álcool aqui, ó, passei na mão. Se você passar o álcool na mão, você vai sentir sua mão gelada. Por que isso acontece, Otávio? Porque o álcool, tá? Ele rouba calor para evaporar. O combustível, quando ele entra dentro da câmara de combustão, ele precisa estar evaporado, ele não pode estar em forma líquida, porque combustível em forma líquida não se queima dentro da câmara de combustão. O combustível ele se queima em forma gasosa. Então o combustível ele tem que se evaporar, entrar dentro da câmara de combustão homogeneizado com o oxigênio para haver uma queima eficiente ali dentro. O metanol, da mesma forma como o álcool, ele rouba calor para evaporar. Por quê? Quando ele entra, ele vai entrar evaporado para haver uma combustão eficiente. Então o metanol, como ele também é um tipo de álcool, tá? Ele rouba calor das paredes do cilindro, certo? Roubando o calor da parede do cilindro e da câmara de combustão, ele se evapora e acontece uma queima eficiente dessa mistura. Só que quando ele rouba calor das paredes do duto, do cabeçote ou do coletor ali também, o que acontece? Roubando esse calor, vai ter uma temperatura um pouco mais baixa. Quando tem uma temperatura mais baixa, a densidade do ar ela vai aumentar. Então, quando a densidade aumenta, tá? Eu vou conseguir colocar mais oxigênio dentro da câmara de combustão. Quando eu consigo colocar mais oxigênio, mais combustível eu consigo colocar. Então, eu aumento a eficiência volumétrica desse motor, porque agora eu consigo colocar mais combustível e mais oxigênio, o que vai trazer mais resultado para o meu motor. Então ele aumenta a densidade do ar também por
resfriar as paredes do duto e a câmara de combustão, tá? E como ele resfria a câmara de combustão, isso também é um ponto positivo, porque assim, se eu tiver uma temperatura menor, ou seja, uma temperatura menos elevada dentro da câmara de combustão, o risco de detonação e pré-ignição é muito menor. Então eu tenho esses pontos positivos em usar, tá, o metanol no meu motor, beleza? Um outro ponto aqui que eu anotei também, que o metanol, ele pode ser usado como aditivo, tá? Um exemplo, aqui eu dei a ideia para vocês que é o seguinte, eu posso usar 100% de metanol, aproveitar essa potência com uma taxa, o desempenho desse combustível com uma taxa mais elevada, eu posso utilizar metanol com nitrometano, mas dependendo da porcentagem de nitrometano, eu tenho que ter uma taxa de compressão menor, certo? Menos elevada, certo? E eu também posso usar o metanol como aditivo no combustível. Se eu utilizar gasolina, tá? Eu peguei aqui, eu estou usando gasolina, eu estou usando talvez o álcool também. O álcool já tem uma taxa de uma octanagem um pouco maior, mas vamos supor que eu quero utilizar o metanol com gasolina, tá? O que acontece? O metanol, ele também serve como aditivo, só que numa certa porcentagem. Até 10% de metanol eu consigo colocar, tá? Como aditivo no combustível que eu estou utilizando. E o que isso vai trazer de benefícios para mim, tá? O que vai trazer de benefícios para mim? Eu vou ajudar o meu combustível que eu estou utilizando, aumentando a octanagem desse combustível, tá? Quando eu aumento a octanagem, eu posso utilizar uma maior taxa de compressão para ter um pouco mais de resultado nesse motor, certo? Como que isso funciona? Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou usando gasolina. Estou usando gasolina aqui. Gasolina comum, 86 a 87 octanas, tá? Então vamos colocar 87 octanas. Eu vou e coloco 10% de metanol, tá? 10% de metanol. Com 10% de metanol, a octanagem vai subir 5 pontos. Então de 87, deixa eu pegar a calculadora aqui. De 87 mais 5, a octanagem vai subir para 92, tá? A octanagem vai subir para 92, tá? Então eu posso utilizar aqui com 92, tá? Uma taxa de compressão mais alta. Eu posso usar 12 de taxa, eu posso usar 12,5 de taxa, tá? Chegando no limite ali de 13, tá? Eu posso usar. Então eu utilizo gasolina com 10% de metanol, então ele aumenta a octanagem do meu combustível e eu posso utilizar uma taxa de compressão um pouco mais elevada. Agora, se eu pego a gasolina pódio, gasolina premium, tá? Vai ter ali na faixa ali de 96 octanas. Então 96 mais 5, tá? Ou seja, 5 de quê? 5 pontos. É 96, vou colocar aqui igual eu coloquei em cima, ó, 10% de metanol, vai subir de 96 a octanagem para 101, tá? Então 101 eu posso usar 13,5 de taxa, estourando 14 só se for em competição, beleza? Mas eu posso usar ali, chegar a 13,5 de taxa, utilizando gasolina pódio com 10% de metanol, tá? Então o metanol ele também funciona como um tipo de aditivo, tá? Para quê? Para aumentar a octanagem do combustível que eu estou utilizando. Então eu posso fazer esses fatores para quê? Para me ter um pouco mais de resultado e dependendo também, elevar um pouco a taxa de compressão para extrair mais desempenho do meu motor. Então o metanol ele também pode ser utilizado como aditivo, que aqui no caso também, o que acontece? Quando eu adiciono aqui também, não só a octanagem aumenta, mas eu evito a detonação por conta da octanagem, resfria, eu tenho uma menor temperatura também, tá? Um exemplo disso é quando eu utilizo 90% aqui de nitrometano. Se eu utilizar 90% de nitrometano, na realidade 10% aqui de metanol está sendo só um aditivo, tá? Porque o nitrometano tem alguns fatores nele que eu preciso utilizar o metanol ou algum outro tipo de aditivo para não haver ali uma detonação espontânea, tá? Então o que acontece aqui nesse caso, Otávio?
Nesse caso aqui, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou utilizar o metanol também como um aditivo em combustível. Então esses são os pontos positivos do metanol, utilizando ele no meu motor preparado, beleza? Vai trazer muito mais resultado do que só usar a gasolina no motor preparado, beleza? Se eu pegar, eu utilizo gasolina, aí eu cheguei no máximo de potência do meu motor, eu quero extrair mais, aí eu já começo a trocar o quê? Trocar o tipo de combustível que eu utilizo. Se eu utilizo gasolina, aí eu posso subir para o álcool, porque é mais fácil de se encontrar, aí eu utilizo uma taxa um pouco mais elevada. Eu utilizo na competição, aí eu posso utilizar o metanol para ter ainda mais resultado nesse motor. Eu utilizo na competição, mas eu quero ainda mais resultado. Aí eu vou começar a usar metanol com nitrometano, tá? Existem outras misturas de combustíveis também, tá? Onde se usa vários combustíveis diferentes um do outro, tá? Mas esse não é o ponto aqui dessa aula aqui, tá? Esse ponto aqui a gente vai falar só sobre metanol, beleza? Mas quando eu quero ter um pouco mais de resultado, eu utilizo ali metanol com nitrometano no meu motor preparado. Aí sim a potência vai vir muito maior do que uma potência se eu utilizasse um motor somente a gasolina, beleza? Quais são os pontos negativos do metanol? Primeiro ponto negativo do metanol é que se tiver uma mistura pobre, tá? Uma mistura errada, você vai quebrar o seu motor, não vai ter perdão, beleza? Segundo ponto é que como eu utilizo uma taxa de compressão mais elevada, tá? Para aproveitar esse desempenho que esse tipo de combustível pode trazer para o meu motor, tá? O que acontece? Eu preciso utilizar peças forjadas, tá? Para me ter durabilidade. Eu posso utilizar, Otávio, com peças primeira linha, tá? Pode utilizar sim, mas quando se você está buscando mais durabilidade, aí já é legal você usar uma biela forjada, um pistão forjado, beleza? Para quê? Para evitar as quebras, certo? E ter um pouco mais de resultado nesse motor, um pouco mais de durabilidade nesse motor, beleza? Então eu já optaria por peças forjadas. Então, é um ponto positivo, é um ponto negativo? Pode ser que sim para uns, pode ser que não para outros, beleza? Depende muito do seu projeto, porque as peças forjadas, ela tem um custo mais elevado, mas ela vai trazer durabilidade quando eu utilizo tipos de combustíveis diferentes no meu motor, beleza? Segundo ponto, tá? Negativo aqui do metanol, é o risco à saúde, tá? Ao manusear esse tipo de combustível, tem que ter muito cuidado, tem que usar máscara, tá? Principalmente quando você está fazendo a regulagem do seu motor, usar máscara ali para evitar que você respire os gases do escapamento desse tipo de combustível, que também é tóxico, tá? Então você tem alguns riscos à sua saúde, sempre utilizar luva, óculos, máscara, quando for manusear esse tipo de combustível, beleza? E segundo ponto é que como ele tem uma mistura, dependendo aqui se eu for deixar aqui, essa é a estequiometria, tá? Mas quando eu deixo essa lambda 1 aqui, ó, certo? Nessa faixa de 6 por 1 aqui, eu tenho uma mistura pobre aqui nesse caso, tá? É uma mistura onde tem uma queima totalmente eficiente, mas é uma mistura pobre, tá? Então eu precisaria deixar um pouco mais rica essa mistura, talvez deixar aqui com 5 partes e meia de ar para uma parte de combustível. Um exemplo hipotético aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, o que acontece? Eu teria mais combustível do que oxigênio, então eu teria uma mistura rica. Só que no metanol, como eu já tenho uma mistura, eu já tenho uma quantidade de combustível muito maior dentro da câmara de combustão, isso pode acontecer, tá? Se eu tiver uma mistura muito rica no metanol, dele descer nas paredes do cilindro, tá? Por mais que eu tenha a vedação dos anéis, tá? Vai descer uma certa quantidade de combustível para o óleo, tá? E o óleo, mesmo chegando na temperatura de 60 graus, ele não consegue evaporar todo esse combustível que desceu, então eu vou ter aquele óleo cinzento ali. Isso é ruim, porque o óleo ele não vai fazer a função que ele foi feita para fazer, que é ajudar a manter a durabilidade, manter uma lubrificação entre as peças para não haver o desgaste das peças. Então eu vou ter um atrito maior quando eu tenho essa quantidade de combustível excessiva misturada com óleo. Então eu tenho um desgaste maior nas peças do meu motor quando isso acontece, quando eu tenho uma mistura muito rica no meu motor preparado, tá? Quando eu falo de descer o combustível, tá? Todo motor ele desce uma certa quantidade de combustível para o óleo ali embaixo.
Só que quando o óleo ele atinge uma faixa de 60 graus, aquele pouco combustível que desceu ali se evapora, tá? Então quando ele se evapora, o óleo continua mantendo a sua função dentro do motor. Agora quando eu tenho uma quantidade excessiva de combustível misturada com óleo, isso não é bom. Eu perco as propriedades do óleo. O óleo ele já não consegue fazer a mesma função dentro do motor. Então eu vou ter um atrito muito maior dentro desse motor. Então eu tenho que sempre analisar isso também. Estou usando metanol, tá? Eu tenho que analisar se a mistura não está muito rica e se ela não está misturando ali com o óleo embaixo no cárter ali, beleza? Se o combustível não está misturando com óleo, beleza? Então, essas são as vantagens aqui do metanol, tá? Na rua, tá? Usar na rua, eu não aconselho muito você usar na rua, tá? Eu aconselho você usar em competição. Se você usa em competição, quer extrair mais desempenho, utilize o metanol. Nada te impede de usar na rua, tá? Mas eu aconselho você usar esse tipo de combustível somente, tá? Em pista fechada, tá? Onde você tem um controle maior, onde você está usando a moto para extrair o máximo de resultado, o máximo desempenho do seu motor, beleza? Pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, beleza? E comenta aqui embaixo para mim também se você já usou o metanol no seu motor preparado, se você já usou com nitrometano, se você já usou com gasolina, comenta para mim que eu vou fazer o possível para ler a maioria dos comentários e também responder a maioria dos comentários, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.